Se você acha que a peste antonina foi a pandemia mais antiga do mundo, é porque ainda não ouviu falar da Praga de Atenas, uma doença do ano de 426 a.C. até 430 a.C. A Praga de Atenas é como ficou conhecida a epidemia que atingiu a cidade de Atenas entre 426 a.C. e 430 a.C., causando grande mortalidade entre a população local. Os relatos contam os sintomas e a agonia dos que adoeciam e falam do desespero da população perante o caos que se instalou. Péricles, o líder de Atenas, foi um dos que morreram pela doença. Os historiadores ainda debatem qual teria sido a doença que atingiu Atenas, e existem diferentes teorias. Algumas teorias sugerem varíola, sarampo, febre tifoide, tifo, etc. Os relatos, no entanto, são limitados e os estudos científicos são inconclusivos. Acredita-se que essa epidemia tenha causado a morte de cerca de 1/3 da população ateniense. Os relatos mais importantes sobre a Praga de Atenas foram realizados pelo grego Tucídides, historiador que ficou famoso por relatar a guerra do Peloponeso. Tucídides morava em Atenas quando a epidemia se iniciou e viu de perto a destruição causada pela doença. Ele também ficou doente, mas sobreviveu. Segundo o relato de Tucídides, a doença que atingiu Atenas a partir de 430 a.C. se iniciou na região ao sul do Egito, que ele nomeou como Etiópia. A partir daí, ela alcançou regiões do norte da África, o Império Persa, e por fim chegou à Grécia. Tucídides relacionou o aparecimento da doença em Árica, região em que ficava Atenas, com a chegada das tropas espartanas na região. Isso se deu porque a Praga de Atenas aconteceu bem no início da Guerra do Peloponeso, conflito entre Esparta e Atenas, que aconteceu entre 431 a.C. e 404 a.C. Esse conflito foi causado pelo fortalecimento da cidade de Atenas e pelo temor de Esparta perante esse cenário. Na descrição de Tucídides estão sintomas como inflamação nos olhos e na boca, mau hálito, febre, tosse e rouquidão e problemas estomacais. Também sabemos que algumas das pessoas sentiam forte calor e insônia, e entre os que recuperavam, alguns tinham sequelas, como amnésia, problema nos dedos e articulações. Acredita-se que Atenas tinha entre 250 mil e 300 mil habitantes quando foi atingida pela doença. Sendo assim, por meio desses estudos, afirma-se que entre 70 mil e 100 mil pessoas tenham morrido. Embora os historiadores ressaltem a dificuldade de trabalhar com números, no caso da Praga de Atenas. Entre os mortos da praga estava o líder ateniense Péricles, que morreu no ano de 429 a.C. Ele ficou conhecido por ser um grande estrategista militar e foi responsável pelo crescimento e fortalecimento da Liga de Delos, além de ter sido o idealizador do Parthenon, um templo religioso dedicado à deusa Atena. Eu vou deixar uma coisa bem clara para vocês: não importa qual pandemia teve ou terá daqui uns anos, o mundo nunca esteve e nunca estará preparado para encarar com responsabilidade as doenças gravíssimas. E a culpa não é sua e nem minha, e sim de quem nos governa. Me diz aí, você sabia sobre tudo isso da Praga de Atenas? Mas me responda outra pergunta: qual foi a pior pandemia para você?